Glória a Deus. Cumprimenta a igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 45, versículos 6, 7 e 13. Enquanto você localiza o texto sagrado, quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, nesta cidade, conhecendo essa igreja tão amável, tão cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Que não precisa de motivação externa para adorar, mas adora a Ele na beleza da sua santidade, porque Ele é o dono da igreja e Ele está presente neste lugar. Deus abençoe a vida do pastor Pedro, a vida da sua esposa, a missionária Conceição, que embora não estejam aqui, creio eu que estão acompanhando lá de Teresina, não é isso, pastor? Deus abençoe a vida do pastor Spurgeon, sua esposa, a missionária Thaisa, e todas as irmãs que estão oferecendo esta festa ao Senhor em gratidão por mais um ano na presença do Senhor. Deus seja louvado para sempre, eternamente, na vida de cada uma das irmãs que estão aqui nessa noite prestando este culto, esta festa, em honra ao Deus da glória. Que Deus abençoe também a vida do pastor Flávio. O pastor Flávio está lá fora, creio eu. Ele está aqui. Mais tarde o senhor vai, né, pastor? O pastor Flávio estará ali, me auxiliando com a venda do meu livro. Eu tenho algumas unidades e eu quero apresentar a todas as mulheres que desejam crescer em graça e conhecimento, estudar um pouco mais a palavra de Deus, para pregar a palavra do Senhor e também se aprofundar em algumas matérias teológicas. Custa apenas R$40. Se você puder abrir o seu ministério. Junto com o pastor Flávio, eu quero, em nome do pastor Flávio, eu quero que estão aqui e que hoje nos auxiliou. Deus seja 5, amém? Versículo 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, e o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Versículo 13 diz assim: a filha do rei é toda ilustre no seu palácio, e as suas vestes são de ouro tecido. Você pode glorificar ao Senhor pela palavra. Hoje, enquanto eu estava ali no quarto, falando com o Espírito Santo de Deus, eu fui fazendo algumas anotações, e o Senhor ministrou ao meu coração e disse: diga à minha igreja que este congresso será marcado por um grande mover espiritual e pela troca de vestes de muitas mulheres que estão aqui nessa noite, agradecendo e honrando ao Senhor por mais um ano na sua presença. Há alguém que está aí por fora criticando, atacando, dizendo: não vai ser trocado de veste, vai ser trocado de pele. Pois é, mas hoje todo espírito de cobra Deus vai mandar embora, porque a igreja do Senhor é santa, e as mulheres santas de Deus, elas se vestem com honra e com santidade. Você pode adorá-lo? Eu creio que até terminar essa festa, algumas irão se deixar na sua natureza velha, porque tem gente, irmão, que está há 10, 20 anos na igreja, mas não está em Cristo. E esse momento é um tempo em que Deus marcou, e dessa vez, em definitivo, muitas pessoas sairão daqui transformadas, porque o Espírito de Deus ainda renova, ainda transforma, ainda mata o velho homem, ainda pega a velha natureza e transforma numa natureza cheia do seu Espírito Santo. Quem crê nessa palavra? Portanto, eu creio que essa festa é uma festa em que muita gente vai experimentar e ter uma nova experiência com o dono da igreja. E ele vai dar a cada uma de vós que chegaram aqui nessa noite, eu falo especialmente às mulheres, mas isso serve para toda a igreja, que chegaram aqui com uma expectativa de que o Senhor fale com você. Eu sei que você já sentiu a presença dele, porque a presença dele eu estava sentindo lá no quarto, enquanto eu a entrada das irmãs, eu já estava sentindo a presença. Cheguei aqui, já chorei. Portanto, irmã, se tu vem maquiada, te permite borrar a maquiagem e derrama essa lágrima na presença dele em gratidão, em adoração, porque ele é merecedor do nosso melhor. Não espere alguém adorar do teu lado para você adorar. Não espere eu pedir, irmão. Não sou animadora de plateia, eu sou pregadora da palavra. Não espere alguém
nem dizer, pega na mão do irmão, olha para o irmão, sacode o irmão. Não, o nosso culto é racional e nós o adoramos na beleza da sua santidade, porque ele merece. Irmão, tem gente que vê um evento como esse e pensa que Deus não vai falar, que Deus não vai fazer, que vai ser apenas mais um evento. E tem gente que vem também com uma expectativa de que Deus faça algo em específico para agradar a Ele. Só que aqui, irmão, não existe freguês para ser agradado. Aqui existe adorador que adora a Ele em espírito e em verdade. E portanto, irmão, se a palavra te confrontar, adora. Se a palavra te consolar, adora. Se a palavra edifica, ela sempre edifica. Então adora também, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele permanece assentado em um alto e sublime trono. Ele é o dono da igreja, a sua igreja o adora. Ele é o dono da tua vida, é o autor da tua história, é o consumador da tua fé. E Ele está fazendo coisa grande nessa noite. Cadeias estão sendo quebradas pelo poder do louvor. Tem vidas sendo renovadas. Por quê? Porque, irmão, nós temos a essência. A essência de quem, irmão? Quando canta um louvor em adoração a Ele, a gente não se contenta em cantar com os lábios. A gente adora Ele com o coração, com a alma, com o entendimento, com todas as nossas forças. Que Ele seja adorado nessa noite. Salmo 45 foi composto pelos filhos de Corá. É um salmo didático, é um cântico de amor para um descendente de Davi. E ele aponta para Cristo, pois Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9 também faz referência a esse salmo. Eu vou ler o texto de Hebreus, que diz assim: mas do Filho diz, ó Deus, o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. É um cetro de equidade. E o cetro do teu reino, o cetro do teu reino, amar justiça e aborrecer. Isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a... Eu gostaria de nessa noite, obviamente, falar sobre... Na Bíblia, as primeiras vestes adequadas para uso foram feitas por Deus. Alguém que diga não, mas antes de Deus fazer vestes para cobrir Adão e Eva, eles mesmos já haviam cozido folhas, como diz a Bíblia, e tinham feitos para si aventais. Só que as vestes que o homem e a sua mulher fizeram eram vestes insuficientes. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos, se não tiver a aprovação dele, não é nada. Se a gente canta, mas ele não recebe, irmão, não acontece nada. Se a gente faz festa, mas o foco não é que ele seja adorado, nada acontece. É por isso que em muitos lugares hoje só tem festa, só tem luxo, mas não tem presença. Esses dias o Espírito de Deus falou ao meu coração: filha, observa que em alguns lugares que tu vai, a minha presença já se foi há muito tempo, e em outros lugares a minha presença nunca esteve, mas aqui, irmão, há uma presença, e essa presença não é natural, essa presença é sobrenatural. É a presença do amado da nossa alma, é a presença daquele que é, que era e há de vir, é a presença da resplandecente estrela da manhã, é a presença dele. Adore a ele. Eles haviam feito vestes insuficientes, e Deus olha e diz: pode estar coberto, mas eu não aprovo. Pode estar coberto, mas está em pecado. Traduzido, irmãs, pode estar com a roupa batendo no pé, mas se estiver julgando a irmã que está do lado, porque ela não é tão santa quanto você, ele não recebe, é insuficiente. Irmã, mas eu tenho 40 anos de igreja, às vezes não ganhou um para cá, mas já colocou um monte daqui lá para fora, é insuficiente. Às vezes está na igreja, está servindo, dizendo: eu estou fazendo porque não tem quem faça. Deus está dizendo: entrega, porque é insuficiente. Ele, irmãos, quando nós olhamos para a santidade do Deus que nós servimos, nós entendemos que Ele merece o melhor, não é a sobra. E Deus está falando com alguém nessa noite: começa a colocar excelência naquilo que eu derramei sobre a tua vida, porque quando tu se dedicar, quando tu fizer de todo o teu coração, eu recebo. E se eu recebo, eu respondo com fogo, eu respondo com graça, eu respondo com unção, eu respondo com avivamento. Nós precisamos lembrar, irmãos, para início de conversa, que qualquer suficiência que há em nós, que na Bíblia as vestes representam a situação em que a pessoa está.
E assim também na nossa vida cotidiana. A Bíblia fala de vestes feias e fala de vestes bonitas. As vestes feias representam luto, representam tristeza, representam vergonha. Enquanto as vestes bonitas se referem à alegria e à celebração. Hoje todos nós estamos aqui vestidos e vestidas para a glória dele. E se é para a glória dele, a gente tem que olhar, analisar e consultar a ele. Senhor, tu estás se agradando? Tu estás se agradando da forma como eu me visto? Tu estás se agradando da forma como eu me comporto? Tu estás se agradando do meu culto entre quatro paredes, mas tu também estás se agradando do culto que eu presto a ti na minha casa? Porque tem gente que está aqui linda, maravilhosa, mas a casa está uma bagunça. E Deus está dizendo, hoje é noite de chegar em casa e colocar em ordem aquela bagunça, pedir perdão para quem for preciso, porque só assim eu derramarei da minha glória sobre a tua vida. Escute aqui uma coisa, o negócio com Deus não é bagunçado. O padrão de santidade dele é elevado. A Bíblia diz, Isaías teve uma visão. Ele está sentado em um alto e sublime trono. Existem anjos adorando a ele. E ele procura adoradores na terra que o adorem em espírito e em verdade. Mas existe gente que mal abre a boca para cantar na igreja. Tem gente que está torcendo para o culto terminar logo, dizendo, tomara que essa pregação não seja enfadonha. Queridos, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, ama a palavra de Deus e é dirigido pela palavra de Deus. Ser confrontado pela palavra é uma alegria. Ser confrontado pela palavra, irmão, é um privilégio de todo aquele que conhece Jesus de verdade. Porque a sua palavra diz que ele exorta ao filho que ama, ele corrige e açoita ao filho que quer bem. Então se a palavra nessa noite, irmão, for de encontro, olha para cá, não fica sendo crente pai, jogando, dizendo isso aqui é para fulano, isso é para cicrano, isso é para quem deveria ter vindo, mas não veio. Não, a palavra é para você que está ouvindo. Jesus quer te levantar para um novo tempo, mas antes é preciso colocar a casa em ordem e limpar as suas vestes, lavando-as no sangue. Do sangue. A Bíblia fala de uma mulher por nome de Dorcas. Essa mulher era costureira. Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42. Essa mulher fazia túnicas para cobrir as vestes das pessoas. E a Bíblia diz que quando ela morreu, todos reconheceram o seu valor. E eu pergunto para você nessa noite, se Jesus te buscar, o que as pessoas vão falar de você quando você não tiver mais como se comunicar? Tem gente, irmão, que é uma bênção dentro da igreja, mas quando vira as costas, fala da igreja, do pastor, da liderança, fala de tudo. A festa não agrada, o culto não agrada, como se o culto fosse para agradar pessoas. O culto é para agradar a ele. Portanto, tudo que acontece aqui é dirigido pelo Espírito Santo. E se não está gostando, paciência. É noite de voltarmos às primeiras obras. É noite de arrependimento. Para quê? Para que a casa seja visitada com glória. Dorcas costurava. Sabe o que o Espírito de Deus falou para mim lá no quarto? Disse, filha, diga à minha igreja que normalize os bastidores. Porque servir aqui no púlpito, irmão, é tão fácil. Aqui todo mundo é bonito, aqui todo mundo é decente, aqui todo mundo é lindo. Aqui a mulher que critica o marido dentro de casa, ela elogia ele, ninguém sabe de nada. Mas os olhos do Senhor estão sobre todos e em todos os lugares. Ele sabe quem é uma capa, ele sabe quem usa máscaras. E ele falou, filha, na festa que estão tratando de vestes, eu arrancarei máscaras. Eu vou expor o que está encoberto, mas a minha casa é casa de oração, é casa de glória, é casa de poder, e eu não recebo adoração de qualquer maneira. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa noite? Que quem serve com excelência aqui tem recompensa, mas quem serve com excelência lá nos bastidores onde ninguém quer estar, também recebe. E às vezes a gente acha que está fazendo para agradar pessoas. Se for para agradar pessoas, não permaneça. Mas se for para agradar a Ele, faça o melhor. Alguém pode não estar aplaudindo, alguém pode não estar vendo, alguém pode não estar reconhecendo. Hoje, irmão, virou moda querer ser reconhecido. E em todos os lugares as pessoas querem ser reconhecidas. Mas evangelho não é reconhecimento. Evangelho é renúncia. Evangelho é cruz. Nega-te a ti mesmo. Deixa esse embaraço de lado. Deixa essa picuinha de lado. Deixa esse desejo de querer ser aplaudido de lado. E vive para a glória dele, contanto que o céu te conheça. Tá tudo certo e ninguém precisa te aplaudir e reconhecer. Porque a gente canta coisas que a gente não vive. Nós cantamos, mas o maior troféu é no livro da vida, saber que meu nome está escrito lá. Mas tem gente que se a foto dele não aparecer no cartaz, ele vira uma onça, como diz o maranhense. Fica irritado.
fica chateado, diz, poxa, fulano que está na liderança, ele não está fazendo com excelência, como se você tivesse na mão um termômetro que mede a excelência do outro. Quem sabe quem levanta é Deus, quem sabe quem abate é Deus, quem sabe quem promove é Deus, quem sabe quem tira da cadeira também é Deus, porque quem manda na igreja é o Senhor dos Exércitos. E Ele está falando para ti, eu não preciso do teu jeitinho brasileiro, eu não preciso do teu apoio, deixa que eu trabalho, deixa que eu levanto, deixa que eu coloco cada coisa no lugar, você pode adorá-lo. Ei, pode ser costureira, mas se estiver fazendo com excelência, recebe recompensa. Pode estar limpando o banheiro, mas se estiver fazendo com excelência, recebe recompensa. Pode estar aqui no púlpito, pode estar trabalhando, onde quer que seja, irmão, no reino, o foco é o rei. E o rei não deixa ninguém sem receber o seu salário. Ele é galardoador, ele é recompensador. E ele está falando para alguém nessa noite, continua fazendo, porque enquanto tu trabalha para mim, eu vou dando um jeito nessa veste bagunçada. Eu vou passando ferro e vou purificando tudo. Eu vou colocando a casa em ordem. Todavia, a minha obra feita do meu jeito nunca deixará de contar com a minha providência. Tem recurso, tem socorro, tem suprimento, tem provisão chegando. Quem crê? Deus está falando, normalize. Ninguém precisa te aplaudir. Meu pai tem 70 anos. Ele só trabalha nos bastidores. E ele faz com alegria. E tudo que nós fazemos para ele com alegria tem recompensa. Dorcas morreu. Só que Dorcas era perita em encobrir a nudez. Tem gente que é perita em expor a nudez do outro. Já viu aquele pedido de oração disfarçado de fofoca? Ou aquela fofoca disfarçada de pedido de oração? Pois é. Gente expondo a nudez do outro, aumentando, inventando, deturpando. E o Senhor está dizendo, eu estou vendo. E por causa disso eu estou me afastando. É por isso que tem lugares que as pessoas não vivem mais milagres. É por isso que antigamente a gente cantava o hino 15 da harpa cristã. Vidas vinham converter-se a Cristo. Hoje fazemos festas para nós mesmos. E na grande maioria das vezes a gente não tem um saldo produtivo. É um saldo que a gente olha e diz assim, poxa, realmente foi bom, deu certo. E se nós que somos carnais e humanos olhamos e vemos que o nível baixou, e ele? Nessa noite o Senhor está chamando a nossa atenção. Já foi muito falado sobre vestes, foi citado versículo sobre vestes. Eu estava acompanhando o culto desde o começo, lá no hotel. E o Senhor está falando, não é tempo de apontar para a veste do outro, é tempo de olhar para a sua veste. Lamentações 3:39, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não é apagando a luz do outro que a sua vai brilhar mais. Não é expondo o pecado do outro que você vai conseguir colocar o seu debaixo do tapete muito tempo. Porque essa igreja tem um que é o dono dela e cujos olhos são como chama de fogo. Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe o que ninguém sabe. E ele penetra onde ninguém vai. Pode estar escondendo, mas é só do homem dele, não esconde. E nessa noite ele está dizendo, máscaras serão arrancadas, mas a minha igreja não será prejudicada, porque na mesa de Jezabel, a igreja que tem suas vestes lavadas não se senta. Olhe para cá, você não precisa fazer acordo com o mundo para ganhar o mundo para cá para dentro. É você que precisa influenciar o mundo e converter vidas a Cristo pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, pelo poder da cruz. Derrama sobre nós do teu Espírito. O Senhor está dizendo, eu quero levantar uma geração de mulheres que são fortes em encobrir a nudez e não em ficar expondo e revelando coisas que foram confidenciadas no secreto. Das 20 qualidades da mulher virtuosa, a primeira delas é digna de confiança. Tem mulher que nem o marido confia nela para dizer o salário que ele ganha. Tem mulher que recebe o pagamento da conta de energia, o marido diz, vai na lotérica que paga. Ela vai lá e compra uma blusinha. Nós estamos criando uma geração de filhos que está odiando a igreja. Por quê? Porque quando você entra no carro, ou sobe naquela moto, ou monta naquela bicicleta para ir para casa, você fica falando mal do pastor, da igreja, da liderança. E pensa você que ele está ouvindo e não está entendendo
vendo nada, ele está ouvindo tudo. E Deus está dizendo, é por causa disso que teu filho não quer mais congregar. A partir de hoje, é noite de entrar dentro de casa e dizer, me perdoa. Pede perdão para o marido, pede perdão para o filho, pede perdão para ele, porque ele deseja que você eleve o nível daquilo que ele derramou. Precisamos elevar o padrão. Civilizações, países onde o padrão moral é alto, onde as pessoas são bem-sucedidas, você pode ver, as pessoas se vestem com decência. E quanto mais baixo o nível moral de uma nação, mais as pessoas se vestem depravadamente. E é uma geração que diz, roupa não salva, verdadeiramente não salva. Mas quem está caminhando para encontrar Jesus, sabe que não deve expor o seu corpo para que as pessoas olhem para você indevidamente. E eu preciso falar porque tem alguém aqui hoje que não vai vir amanhã, porque não vai gostar. Olhem para cá, não adianta nada se vestir como crente na igreja e ir para academia igual uma prostituta. Não adianta nada ser crente dentro da igreja e andar com as calcinhas apertadas lá fora para conquistar as novinhas. O Espírito de Deus está dizendo, eu quero santificação, eu quero santidade, sem a qual ninguém. Ou você acha que Deus vai baixar o padrão moral para se adaptar ao teu pecado? Portanto, vós que estáis rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixa de lado o embaraço, deixa de lado o pecado e corre de perto a tua carreira, olhando para quem? Olhando para o autor da tua história. Eu não quero saber quem caiu, eu não quero saber quem pecou, eu não quero saber se todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo e eu vou fazer a diferença para a glória dele. Há uma geração que não vai se corromper. Há uma geração que não vai sentar na mesa de Jezabel. Há uma geração, irmão, eu tenho certeza que lá no inferno, enquanto agora milhares de vidas estão descendo ao inferno, eles estão entrando por uma porta e nessa porta está escrito, não tem nada a ver. Tem gente que diz, não, mas Jesus só quer o coração. Mentira do diabo. Paulo diz, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam considerados irrepreensíveis. Ele te quer por completo, é do alto da cabeça até a planta do pé. Então abandona o pecado de estimação, abre aquele guarda-roupa e diz, Jesus, eu vou tirar. E Deus está dizendo, à medida que tu limpa esse guarda-roupa, à medida que tu tira tudo que não agrada a Ele de lá, Ele vai prover tudo que você precisa. Baixamos o padrão moral. Quando a gente começa a comprar para as nossas filhas adolescentes, aquelas, porque antigamente as crentes iam para a igreja de saia. Aí hoje diz, não, a gente só pode ir se for de calça. Daqui a pouco elas estão escolhendo e é só calça apertada. Depois está na igreja cantando, fazendo coreografia. E aí quando alguém olha para a Assembleia de Deus, diz, a Assembleia de Deus é uma igreja legalista. Não, a Assembleia de Deus é uma igreja que busca cumprir os princípios da palavra. Ah, mas tem pastor errado, tem gente errada em todo lugar. É noite de sairmos daqui com a consciência. Vou olhar só para a minha vida, para a minha casa. E na minha casa Satanás não se anda. Na minha casa tem ordem. Na minha casa tem moral. Os meus filhos não mandam em mim. Ei, tem moral, tem padrão elevado dentro de casa. Eu acho que a Mônica é desse tempo. Oi, querida, tudo bem? A Mônica tem a mesma idade que eu. Eu acredito que ela, quando o pai e a mãe recebiam uma visita, ela não podia ficar atrapalhando, né? Passando no meio, tinha que pedir licença, tinha que cumprimentar. Hoje, essa geração, os filhos estão dentro do quarto dizendo, mãe, coloca meu prato. E o padrão vai caindo. E cair, irmão, padrão lá fora é normal, aqui dentro não. Não dá para ficar normalizando irmãs intrigadas cantando no vocal.
Não dá para ficar normalizando, gente dizendo, se o cargo fosse meu, eu faria melhor. Tá cheio de gente fazendo crítica construtiva que nunca construiu nada. Não ganha uma vida para Jesus, não tem um ministério consolidado, não dá testemunho nem para sua casa, mas fica batendo no peito dizendo, podia ser a minha vez. Deus está dizendo, sabe quando é que vai chegar a tua vez? Quando tu fizer e aplaudir a vez do outro, até que a tua chegue. Enquanto a tua vez não chega, aplaude a Ele, adora a Ele, celebra a Ele, porque Ele levanta no tempo certo. Ele faz no demão, olha pra cá. Ele não se corrompe, não se contamina. Tu pode ser o maior dizimista da igreja, mas tu não manda dentro da igreja. Quem manda aqui é Ele. A Bíblia fala de veste, irmão, de Gênesis e Apocalipse. Eu acho lindo quando Deus fala com Moisés, para ele falar a Arão e seus filhos, que as vestes deles serviriam para glória e ornamento, glória e beleza. Aí, irmão, o mundo normalizou alguns padrões e a igreja aos poucos vai importando. Se nós olharmos para o que nós éramos antes, quando ainda havia um grande mover em nosso meio, milagres aconteciam, a gente olha para o que estamos vivendo hoje e a gente prosperou em umas áreas, mas parece que o espiritual está sendo deixado de lado. Não tem como inverter as coisas. O espiritual vem à frente, vem primeiro. Se nós não orarmos, se nós não voltarmos às primeiras obras, se nós não nos arrependermos, nós não vamos viver o avivamento que nós estamos esperando viver. A palavra do Senhor diz que Deus, o próprio Deus, cobriu o seu povo no deserto. Como? Preservando suas vestes. A Bíblia diz que a roupa não gastou, a sandália não acabou. Deus também preservou o seu povo no deserto. De dia ele enviava uma coluna de nuvem e de fogo à noite. Para quê? Para aquecer, para proteger o seu povo. Vestes significam proteção e dignidade. Eu tenho certeza que você aqui pode ser o mais leigo, mas se você olhar para uma foto de uma prostituta, você sabe identificá-la. Por quê? Porque as nossas vestes dizem quem nós somos. Aí não adianta nada, irmão, ficar vestindo bem, estar toda fardadinha. Se quando você abre a boca, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quando você abre a boca, só exala picuinha, contenda, fofoca, intriga, barraco. E ainda vai para a internet com a síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, quem quiser que me aguente. Você nasceu assim, só veio assim até nesse congresso. Porque nesse congresso Jesus vai te pegar e vai te dar um banho de misericórdia. Vai transformar essa língua barraqueira numa língua santificada. Não existe diferença, irmão, de sagrado e profano para o crente. Tudo na vida do crente é sagrado. Onde o crente chega, o ambiente é alterado. Onde você chega, a treva tem que ir embora. Você é sal da terra e luz do mundo. As pessoas precisam respeitar a unção que você carrega. E o que você tem vivido? O que nós temos vivido? Nós estamos vivendo um tempo em que tudo aquilo que nós atacamos na igreja, que tem imagens de escultura, nós estamos vivendo. Estamos levantando ídolos, promovendo pessoas. E o reino não é sobre promoção pessoal. O reino não é um show de talento individual. O reino é unidade. Não adianta nada levantarmos pessoas, aplaudirmos pessoas, se nós não conseguimos andar em unidade. O de fora é ouro, mas o de casa é prata. Todo mundo diz a prata da casa. Não, irmão, valorize o que Deus deu dentro de casa. Para que o padrão seja elevado, eu preciso valorizar aquilo que Deus me deu. As nossas vestes falam muito. Elas nos dão valor, dignidade ou não. Na verdade, não é só nossas vestes, o nosso corpo fala. Como que o nosso corpo fala? A nossa vida, o nosso comportamento, as nossas conversações, tudo fala. E o Senhor está aqui nessa noite dizendo a cada uma de nós que estamos aqui, filhas do rei, se veste como realeza. Você tem um pai e o padrão desse pai é alto. E ele quer que você esteja à altura daquilo que ele derramou sobre a sua vida. Eu vou repetir que alguém escutou, mas não ouviu. Esse negócio de que Deus só quer o coração é mentira. Vamos parar de propagar isso daí. É por causa disso que muitas pessoas, por não querer seguir um padrão moral estabelecido, eles vão para toda a igreja. Hoje tem igreja para todo tipo de gente, de gosto. E aí toda vez que eu debato com alguns pastores que dizem aqui pode fazer tudo, pode tomar ceia, casado homem com homem, mulher com mulher, eu fico olhando o quanto o padrão está sendo rebaixado. Só que Deus não vai baixar o padrão para se amoldar a esse mundo, ao contrário. Somos nós que precisamos voltar às primeiras obras e nos arrependermos. Deus está falando, é tempo de arrependimento.
É tempo de olharmos para a nossa lamparina e para as nossas vestes. Se Jesus voltar hoje, será se você sobe? Mas eu vou repetir, porque no começo eu disse, alguém escutou, mas também não ouviu, não guardou. Esse congresso, Deus está trocando vestes de pessoas aqui. Pessoas que chegaram desonradas, pessoas que chegaram envergonhadas, pessoas que estavam com suas vestes sujas, pessoas que estavam com suas vestes já rasgadas. Nessa noite, Deus está substituindo as tuas vestes e Ele vai trazer honra, Ele vai trazer dupla honra, Ele vai trazer estabilidade, Ele vai trazer crescimento, Ele vai trazer prosperidade, Ele vai trazer unidade. Quer viver avivamento? Viva em unidade. Onde tem unidade, Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida e vem o avivamento que nós esperamos viver. É palavra de Deus. Porque nós nos vestimos para a glória de Deus. Porque congregamos para ter comunhão com o povo de Deus. Porque nós estamos aqui nesse dia tão quente, vestido à altura daquilo que foi proposto. Porque nós estamos fazendo para Ele e Ele merece o nosso melhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Paulo está falando e deixando bem claro: se você comer, não coma demasiadamente. Se você viver, não viva de qualquer maneira, viva à altura daquilo que Deus chamou para viver. Se você trabalha, trabalhe com honestidade. Porque está assim de gente crente que para manter o trabalho ele tem que mentir. Porque afinal de contas ele disse: se eu não mentir, o padrão me demite. Irmão, e Deus como fica nessa história? Deus está convidando a igreja em Viana a elevar o padrão moral cada vez mais, para que essa igreja continue vivendo esse avivamento. O céu, irmão, eu fico olhando, enquanto as irmãs estavam louvando, o céu ficou baixinho, a glória de Deus foi derramada, todo mundo sentiu a presença. O que é isso? É prova de que a igreja está honrando a Ele, é prova de que a igreja está se santificando, e Ele está falando hoje: santifica-te hoje, porque eu continuarei fazendo maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque a glória da última casa será vivida sobre essa igreja. Ele está largando as fronteiras, Ele está abrindo o campo e expandindo o campo, Ele está fazendo coisa nova. Comece a contemplar o que Deus está fazendo. Eu vou caminhar para encerrar, mas eu quero abrir aqui um parênteses. Tem uma geração de feministas que se dizem cristãs, que quando a gente fala sobre modéstia, submissão e vida piedosa, elas começam a entrar em parafuso. Elas dizem: submissão? Isso é coisa do passado. Eu vou me sujeitar ao marido? O que é modéstia? É se vestir como velha? Pois é. Tem um monte de gente que olha. E ontem eu estava com uma amiga imperatriz. Ela disse: mulher, tu é uma pessoa nova. Tu se veste assim, como se tu já tivesse 60 anos. Digo: não se preocupe, cuide só de sua roupa. Porque tem gente que quer viver de uma maneira e ela quer impor o padrão dela para você. Aí está cheio de feministas na igreja que diz: eu não vou me vestir como velha. Irmã, se vista para agradar seu marido dentro de casa. Você não precisa vir para a igreja com uma roupa toda apertada, embalada a vácuo, para despertar sentimentos em pessoas que... Estou procurando a palavra certa, irmã, para falar, mas olhe para cá, você está entendendo? O Espírito de Deus está falando: como estão as tuas vestes diante da minha presença? Que negócio é esse de andar embalado a vácuo? Que negócio é esse de andar com esse decote ousado? Que negócio é esse de não cuidar daquilo que tu fala, de como tu vive e querer viver milagre? Deus é santo e Ele não se deixa escarnecer, Ele te conhece. Quem quer ser ministro cristão diz: meu corpo, minhas regras. Marido não manda em mim. Eu sou crente, mas submissão é algo ultrapassado. Não, irmão, ser submissa é algo bíblico. E a Bíblia, ela não tem que ser lida apenas com olhar cultural. Ela tem que ser lida e aplicada para os nossos dias hoje. Porque a palavra dele não muda para agradar a gente que não nasceu de novo. Está assim de gente dizendo: eu sou crente, mas não sou boba. E Satanás está aqui no ouvido dizendo: vai lá, boba. Briga, birra, contende, sensualiza. Tira selfie de biquíni e fazendo biquinho para conquistar ou despertar olhares que não são do teu marido, e posta colocando um versículo embaixo, está tudo certo. Deus está falando com alguém nessa noite: quer viver milagre? Quer viver cumprimento de promessa? Coloca a casa em ordem hoje, porque até esse congresso terminar, máscaras vão cair. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você é, ou você não é. Tá
assim de gente que é crente durante os demais meses. Mas no carnaval ele dá uma passeadinha lá fora. Festa junina também. E tem igreja que está promovendo carnaval gospel, arraiá gospel. E o Espírito de Deus se retira. Aí depois quer viver milagre. E culpa quem? Pregador e cantor. Nossa, o cantor velho não tem unção. Pregador velho não sabe nem pregar. Pois é, Jesus está falando. E a palavra não volta vazia. O problema não é a falta de unção de quem está aqui. O problema é a falta de unção no coração de quem passa o dia na Netflix e quer chegar na igreja à noite vendo um milagre acontecer. Quem de nós passou hoje 1 hora em oração? Nós estamos cantando coisas que nós não vivemos. Cantamos com Jesus, a minha alma deseja estar. Mas nós estamos dedicando mais tempo ao celular e às coisas fúteis dessa vida do que estar na presença dele. Aí cantamos, a nossa geração tem lenha para queimar. É uma lenha, irmão, que quando acaba o culto, acaba a lenha, o fogo. Apaga a luz, tem gente que vai embora, anda o culto terminar e diz, não, o culto vai que demora. Deus está falando. 2 horas no WhatsApp, encaminhando o áudio, falando mal de um de outro, parece que passa rápido. Mas 15 minutos na presença, irmão, às vezes eu fico triste quando eu chego em algumas igrejas, me ajoelho para orar, quando eu levanto, está todo mundo sentado, mexendo no celular e conversando. Se nós continuarmos baixando o padrão moral, nós vamos nos distanciar mais e mais da presença dele. Mas eu sei que nessa noite há uma igreja que ama a sua presença e não negocia ela por nada. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder a presença, a presença. Tua presença, tem presença aí? Tem presença aí? Se tem presença, começa a adorar a Ele nessa noite. Abre a boca para adorar e eleva o nível da adoração. Ele está aqui nessa noite. A presença dEle nos basta, a graça dEle nos basta. E Jesus é suficiente. A presença dEle é suficiente. A presença dele nos constrange a viver melhor, a adorá-lo melhor, a servi-lo melhor. Tem alguém aqui nessa noite que chegou e Deus está falando, onde tu sai por aquela porta, aproveita para pedir perdão. Essa isca de Satanás que tu mordeu, essa ofensa que tu acha que todo mundo está contra ti. Olha para cá, tem muita gente cuidando só da vida dela, então cuida só da tua. Ninguém está querendo te perseguir, não. Larga a síndrome de Valdemiro Santiago de lado. Aí eu estou sendo perseguido, ninguém me cumprimenta, ninguém gosta de mim, irmã. Deixa só Deus cuidar de ti, deixa só Deus te reconhecer, deixa Deus te levantar, deixa Deus te apresentar, deixa Deus te promover, deixa Deus entregar a vitória que Ele tem para a tua vida. Não atrapalhe o processo. Jesus está dizendo, vista-se de honra. Quem se veste de honra não desonra ninguém. Pare de ficar construindo parede onde Jesus construiu ponte. Deixa ir e vir. Você está criticando a irmã que acabou de chegar e você nunca cobriu a nudez dela, mas você está querendo expor, dizendo, essa irmã não devia estar aqui. Irmã, se tu já está vivendo um nível de santidade maior do que a outra, a Bíblia diz que o forte tem que suportar a fraqueza do fraco. Suporta, ajuda, ora. Nós somos o único exército que matamos os nossos soldados. Quando alguém sai do nosso meio, a gente diz o quê? É Jesus limpando a casa, só vai ficar os santos. Lugar de santo não é na terra. Tem muita gente ferida do seu lado, que só precisa de um abraço, só precisa de uma palavra. E quem está vestido com vestes de honra, ela não vai olhar pela aparência. Ela vai dizer, eu vou fazer, não preciso de recompensa aqui não. Eu vou abraçar, não tem problema. Se ela fala de mim, o problema é dela. Eu vou abraçar e dizer, irmã, eu te amo. Jesus está falando com alguém nessa noite, dizendo, volta a olhar no olho daquela pessoa que tu não suporta, porque Jesus morreu por gente que tu não vai com a cara. E quem está vestido com vestes de honra, ela não fica escolhendo onde vai
sentar. Ai, eu não quero sentar perto de fulano. Ai, eu não quero adorar com fulano. Ai, eu não quero cantar. Não, essa fulana não sabe cantar. Irmão, ajuda, é tempo de levantar. O reino não é sobre divisão e subtração. O reino é sobre multiplicação. Até que Deus salve o teu marido, irmã, não fale mal dele. Até que Deus te entregue o cargo que você deseja, vai servindo a ele sem cargo. E não fica, irmã, dando glória, dizendo, eita, Jesus fala a Deus, porque Jesus está falando é com você mesmo. Hoje à noite você sai daqui, irmã, igual crente inchada, puxando tudo para você. Essa palavra é para mim, eu que preciso melhorar. Mas também Deus está falando com alguém hoje. Pessoas que se vestem com honra, não usurpam aquilo que não é seu. Até quando você vai achar que mentindo, inventando ou deturpando situações acerca de pessoas, isso vai passar por isso mesmo, porque ninguém está sabendo. Mas Deus está ainda falando com alguém hoje, que aquela pessoa que Ele está tirando da tua vida, não é para tu ficar trazendo de volta não, deixa Deus limpar o caminho. Não aceite 2 vezes na sua casa alguém que diz que está indo lá tomar café para levar e trazer. Quem leva para você vai falar de você também para quem ele levou. Não são muitas áreas da nossa vida que nós precisamos elevar o padrão, elevar o nível. Jesus morreu para que nós vivamos a maneira, a forma, como a sua palavra descreve, como a sua palavra nos ensina. Deus está falando, para de se cobrir com folhas de figueira. Hoje Jesus veio nos visitar para te dar veste nova. Ei, irmã, Deus sabe que tu não é tão santa quanto demonstra ser. Pare de tacar pedra e achar que você é a juíza do ambiente. Ei, juiz é Ele. Não se faça difícil não, se Deus está lhe chamando para fazer algo. Deixa Deus te usar, deixa Deus te vestir, deixa Deus te curar. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que não conseguem dormir direito. Irmã, Deus, eu estava no quarto e o Senhor ministrando coisas ao meu coração. Eu disse, Senhor, precisa anotar que eu não vou lembrar de tudo. Mas eu disse, tem gente que está tão amargurada que isso já está, gerando sintomas físicos. Deus está dizendo, perdoe, abandone esse embaraço. Satanás quer embaçar a tua visão. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar foco e te vestir com vestes brancas, santificadas e vestes de honra, porque as pessoas vão passar a olhar para ti e ver Jesus na tua vida por causa do teu comportamento que Ele está mudando hoje. Ele está reprogramando a rota hoje. Ele está trazendo estabilidade hoje. Ele está te levantando para algo mais nobre hoje. Ele está dizendo, essa picuinha está querendo te entulhar, mas hoje eu estou tirando o embaraço. Ele está dizendo, eu vou na tua frente, eu estou abrindo o caminho para você passar, eu estou tirando gente da tua vida, porque para onde eu estou te levando, nem todo mundo vai conseguir chegar contigo. Deixa Deus te justificar. Hoje Deus vai cobrir você com vestes de honra e de santidade, mas também Deus vai te cobrir com vestes de justiça. Olhe para cá. Estou terminando. José em Gênesis 37 recebeu uma túnica do seu pai. Mas em Gênesis 41 ele recebeu uma túnica de governador. Deus está falando com alguém. Depois da prova, está vindo a honra, irmã. Tem coisa nova chegando, tem coisa grande chegando. Não para de clamar, para de ficar olhando para as situações e achando que tudo é o diabo. É Deus que está trabalhando no teu caráter. É Deus que está trabalhando na tua essência. Olha como você mudou. Olha a tua postura, é postura de campeã, é postura diferenciada. Então não queira comer das bolotas de Satanás. Não queira comer e não negocie aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Nessa noite Deus está dizendo e falando, comunicando à sua igreja: eu quero vestes brancas para o meu povo, porque bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no meu sangue, pois esses terão direito à árvore da vida, entrarão na cidade pelas portas, estarão para todos sempre comigo. Cadê esse povo? Eu sei que esse povo está aqui hoje. Hoje você sai daqui vestindo veste de louvor. Isaías 61, versículo 3. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Manda embora essa angústia. Satanás quer que tu fique presa a esse espírito de autocomiseração. Mas hoje Deus está mandando embora essa maldição. Está caindo por terra esse embaraço. Assim como Esther, aceite a nobreza que Deus tem para você. Aceite, irmã, você foi convidada, você foi habilitada, convocada pelo céu a estar na linha de frente. Não é isso que você canta? Mas a gente é muito falso quando canta algumas coisas. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar.
No lance imprevisto, eu quero estar onde? Na frente. Mas se ela for convidada para fazer um mutirão de limpeza na igreja, não deixe que isso aí é coisa para quem é líder. Deus está falando com alguém hoje. Eu devolvo a tua dignidade. Tem uma mulher que chegou aqui nessa noite e ela foi violada na sua infância. Ela foi humilhada e rejeitada porque ninguém acreditou na tua versão. E o Senhor está falando, o meu amor te alcança hoje, eu estou te curando neste lugar. O Espírito de Deus está falando, tem uma mulher que chegou aqui nessa noite, que porque ela já fez mais de um aborto, ela acha que está caminhando para o inferno. Deus está te dizendo, eu te perdoo, porque eu sei que tu não sabia. Eu sei que tu não tinha a experiência que tu tem hoje. Tu não me conhecia, mas o teu pecado eu já perdoei. Para de se culpar, porque hoje eu trago vestes de alegria sobre a tua vida. Hoje eu trago vestes de honra para ti e a tua família. Vai, olha para cá. Tu pode ser a menor da casa, mas Deus te levantará e no meio da tua casa tu será referência. Por quê? Porque Ele decidiu te alcançar nessa noite. A graça dele te visita nessa noite e Ele está dizendo, eu estou sarando de dentro para fora. Porque não adianta nada ser uma capa. É de dentro para fora que Deus quer trabalhar em você. Aí você vai sair daqui hoje dizendo, eu não sou mais escrava do medo. Eu sou filha. Eu sou filha. Eu sou filha. Ele é guerreiro, Ele é justo, Ele é conquistador, Ele ama a justiça, Ele odeia a iniquidade. Ele está aqui nessa noite dizendo, eu vim aqui pessoalmente te ungir com o quê? Com óleo de alegria. A partir de hoje tu vai ter paz, tu vai dormir tranquila, tu não vai mais ter essa insônia que tenta te fazer surtar, porque eu estou visitando a tua vida em todas as áreas. Tem providência financeira chegando, tem cura para a alma chegando, tem cura para o corpo físico chegando, tem restituição chegando, tem estabilidade chegando. Recebe de Deus nessa noite. Tá chegando, recebe no púlpito, recebe, tá chegando, recebe. Você é filha amada, mas Ele deseja reverência e fidelidade. Cantamos, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Mas tem tanta gente adorando forçado. Ele quer que você saia daqui nessa noite dizendo assim, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se coloque de pé e diga, se Deus fizer. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curar for, se tudo der certo, mas se não der, porque aquilo que não deu certo para você, não deu certo porque não era propósito dele. Porque ninguém pode frustrar os planos dele para a tua vida. Deus está no controle desse barco. E Ele está dizendo, tu não sai desse barco desonrada nem naufragada. Levanta a cabeça, tem honra chegando, tem novidade chegando. Ei, coloca um som nessas vestes, porque a glória dele está enchendo a casa nessa noite. Ele quer ser glorificado. Ele quer que você se alegre no meio dessa prova. Aquilo que deu errado para você, não deu errado. Ele não erra, Ele não perde, Ele não falha. Ele está fazendo coisa nova, Ele está te dando visão de águia. O Senhor está dizendo, eu estou tirando a veste suja. E tem gente que vai sentir, irmão, Deus arrancando a sujeira e você sendo revestida. Revestida. A partir de hoje esse ministério meia boca vai avançar. Você vai romper e vai fazer o melhor. Os melhores anos da tua vida e do teu ministério começam hoje.
Eu vou repetir porque duas pessoas deram glória. Os melhores anos da tua vida e do teu ministério começam a partir de agora. Você não vai mais disputar, você vai somar. Você não vai esperar ter o nome reconhecido aqui. Só vejo gente sendo reconhecido no IML. Ninguém quer ir para lá para ser reconhecido. Deixa Deus reconhecer você. O Senhor disse: filha, comunica a minha igreja que eu vou descer com uma nuvem de glória e de unção sobre esta casa agora. E eu quero convidar você a segurar na mão dessa pessoa. Você tem comunhão com ela? Você sequer cumprimentou ela hoje já? Você já fez um elogio para ela? Porque tem gente que é assim, quer ser visitado, mas não visita. Quer ser honrado, mas não honra. Quer ser elogiado, mas não elogia. E Jesus está dizendo: quem está vestido com veste de honra, trata todo mundo da maneira como quer ser tratado. Cadeias estão caindo por terra nessa noite. O mal está batendo em retirada. Satanás perdeu mais uma vez porque ele achou que algo daria errado. E essa festa não aconteceria com a excelência que ela está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo: hoje é só o primeiro dia. Eu salvo, eu renovo, eu liberto, eu batizo e eu derramo a minha glória. Recebe glória. Tem libertação na casa. Tem renovo na casa. Tem restauração na casa. Receba unção para profetizar. Cadê as profetisas de Deus na casa? Cadê as mulheres que têm dom de cura? Cadê as mulheres que estão com vestes novas e vão ajudar a vestir outras mulheres nesse tempo? Há um tempo novo chegando. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te renovar. Na galeria, por favor. Nós não somos espectadores, somos adoradores. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa Deus te tomar. Tu é profeta. Profeta, abre a boca. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e entrega a mensagem. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. O volume do teu glória. O volume da tua entrega. O volume do teu aleluia. É aquilo que você recebe. Enquanto tu entrega, tu também recebe. Recebe, recebe. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Olha a nuvem de glória. Olha a nuvem de unção. Olha a nuvem de poder. Ei, se tu tem comunhão com essa pessoa, abre a tua boca e começa a orar pela vida dela. Vem cá, Thaís. Vem cá, missionária Thaís. Abra os teus lábios para profetizar. Deixa Deus te encher. Thaís, Deus está dizendo para ti nessa noite que a partir de hoje Ele derrama unção sobre o ministério que Ele te deu. Ele derrama graça, ousadia e intrepidez. Porque tu olha e diz: meu Deus, é tão desafiador. E Deus está dizendo: quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. E é por isso que Deus preparou esse tempo para tu estar aqui na frente. Ei, Ele está dizendo: o embaraço foi vencido. As críticas que veio contra a tua vida, tu foi driblando uma por uma. E é por causa da tua postura de realeza que o céu te visita hoje com porção dobrada. A glória da segunda casa será maior que a da primeira.
Deus quer levantar mulheres nessa noite. Mulheres que sustentam o ministério de outras mulheres. Vem cá, missionária Mônica. Segura nessa mão aqui. Levanta. Aí eu pergunto, tem alguém para segurar na outra mão? Ninguém para uma igreja unida. Ninguém para um exército armado. Ninguém para mulheres que oram. Ninguém para mulheres que adoram. Ninguém para mulheres que rompem. Ninguém para uma igreja fortalecida. Ninguém para. Ninguém para. Vem cá, São. Olha pra cá. Deus está fortalecendo as irmãs do coque. Porque tem um exército de novinha que não quer fazer nada. E Deus está fortalecendo as irmãs do coque. Ele está dizendo, se tu não faz, enquanto tem vida, eu levanto o meu exército. Não importa se para você o tempo já passou. O tempo me pertence. O tempo está na minha mão. Então recebe graça para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tem tanta coisa para viver. Tem tanto que fazer pelo reino. E Deus está dizendo, o foco do reino é a unidade. É a unidade, amada, é a unidade. Olha pra cá, tu tem comunhão com essa irmã? Tu pode dar um abraço nela e dizer pra ela, o teu Deus é o meu Deus. Tu consegue? O teu povo é o meu povo. A tua luta é a minha. Mas a tua vitória é a minha vitória. Vem agora tu. Pode dizer pra ela, conta comigo. Nós não somos rivais, somos servas. Olha pra cá, irmã. Deus está levantando um exército de servas. Servas. Servas que vão servir com excelência. Não importa o nível da crítica. Não importa o nível da dor. Não importa. Deus está levantando uma geração de servas. Seja abençoada. Seja cheia. Seja renovada. Deus marcou esse encontro para te fortalecer. Recebe fortaleza. Recebe alegria. Veste de alegria. Veste de honra. Veste de maturidade. Maturidade para o ministério. Maturidade para deixar passar aquilo que Deus não deseja que tu carregue. Ei, olha para cá. Hoje é noite de mandar o excesso embora. Deixa a bagagem com Ele. Tua presença é o Ele está renovando. Jesus. Ele te trouxe nessa noite para te alegrar e dizer, filho, eu estou cuidando dos detalhes. Eu te conheço. Isso basta. Ele está curando mulheres nessa noite. Recebe cura, recebe cura, recebe cura, recebe cura, cura. Seja alegre, saia daqui nessa noite radiante, na presença dEle. A fartura de alegria, na presença dEle. A riqueza, na presença dEle tem honra, 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 honra. Recebe honra, recebe veste de honra. Eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Só um minuto. Quero dinheiro. Tem alguém para Jesus hoje? Oh, aleluia. Tem alguém para Jesus? Ô, amado, olha para aí, para o teu lado. Vê se tem alguém para Jesus. Convida essa pessoa e diz, vem fazer parte do povo mais feliz da terra. As mulheres lá fora, para ser feliz, elas andam seminuas. As servas de Deus são felizes, cobrindo o seu corpo e servindo a Ele com excelência. Tem alguém para Jesus hoje? Convida alguém, irmã, traga em nome de Jesus amanhã. Jesus quer salvar nesse congresso. Aqui é festa para crente ser renovado, mas também é festa para ímpio ser transformado, liberto e alcançado pela mesma graça que você também já foi. Agora para terminar, só um minuto, faz dó maior para mim. Para terminar. Levante a mão direita. Diga assim comigo. Ninguém
vai me calar? Te adorarei. Está em meu DNA. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei com vestes brancas. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Diga, Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. diga assim: é adorador, é adorador. Além das circunstâncias, é adorador, é adorador, é adorador. Além das circunstâncias, é adorador,